Olá, meus amigos e minhas amigas de São Lourenço. Hoje são 15 de abril. Espero que vocês estejam no lar de vocês, assistindo esse vídeo, cumprindo o isolamento social, que é muito importante, principalmente agora que as temperaturas estão baixando, né? O inverno é uma temperatura mais baixa e isso propicia uma maior propagação do coronavírus. Estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um documento que foi protocolado aqui na prefeitura, que foi apresentado no comitê hoje de manhã, a respeito de uma maior flexibilização, a respeito da reabertura do comércio, de como poderia ser feito, de que maneira que poderia ser feito e quais segmentos que poderiam, vir dentro dessa flexibilização. Então, durante a reunião, a gente teve a fala do pessoal da saúde, do nosso secretário Everton da saúde, onde ele explica tudo que vem sendo feito pelo município em relação ao combate ao coronavírus. Então, ele informou da vinda do recurso do governo de cerca de 2 milhões de reais, onde desses 2 milhões de reais, 1,5 milhão o município repassará ao hospital, porque nós entendemos da importância de ajudar o hospital nesse momento em que, quando houver, Deus queira que não, mas quando houver necessidade do uso desses leitos, o hospital precisa desse recurso, porque esse recurso já foi até investido pelo hospital na questão do combate ao coronavírus. Também houve esclarecimento da chegada de cerca de 140 testes pelo governo essa semana e também da doação de 1.000 testes, não é teste rápido, esses 1.000 testes é um outro tipo de testagem, por empresários do nosso município, estão sendo doados para São Lourenço. A partir disso, será realizado, que esses testes vão ser realizados, a gente vai poder ter uma maior noção realmente do que está acontecendo. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás eu gravei um vídeo explicando da mudança do protocolo em relação à coleta de exames. Ficou-se, segundo o protocolo, hoje só está sendo feita a coleta de casos mais graves onde há internação. Então, esses outros casos de síndrome gripais que entram como casos suspeitos, não está sendo feita a coleta. Então, esses testes que estão chegando são muito importantes para que a gente possa testar todos esses que estão com suspeita com síndrome gripal. Aí nós vamos poder ter uma maior clareza do que está acontecendo. O doutor Leonardo também ressaltou a importância disso aí, para que a gente possa, a partir disso, traçar um planejamento de como pode ser feito, talvez, uma flexibilização do comércio em São Lourenço. Na fala do senhor Neivaldo, representante do hospital, ele explicou mais uma vez do que o hospital está disponibilizando. Então, dos 10 ou 11 leitos que existem já, credenciados no hospital de UTI, eles já estão lotados por outras complicações de saúde que não deixam de existir, tá? Então, o que temos hoje para o coronavírus em disposição no hospital, que foi montado com recurso próprio, são 6 leitos de UTI com respirador e mais 26 clínicos, onde é feito isolamento em caso de suspeita. Durante a reunião, houve também uma exposição nos relatórios em relação à fiscalização que está sendo feita no nosso município. Infelizmente, os fiscais não estão dando conta de tudo que eles têm que fiscalizar, de comércio que está abrindo, que não era para estar abrindo, ou seja, nós temos um número limitado de fiscais e para se realizar esse tipo de trabalho, a lei exige que seja realmente um fiscal, que ele seja concursado, então nós não podemos nem contratar para se realizar esse trabalho. Então também foi exposto que o trabalho dos fiscais já está sendo realizado e infelizmente existem muitas denúncias, que para serem vistos na cidade e é um número muito grande, a fiscalização realmente tem trabalhado muito. E no caso de haver uma flexibilização, a nossa preocupação é que a fiscalização não dê conta de fiscalizar essa outra área do comércio onde haveria essa flexibilização. Também houve a exposição em relação do trabalho que está sendo feito nas barreiras, A gente sabe que existem barreiras físicas
que o próprio morador, algumas pessoas vão lá, destroem a barreira para facilitar a entrada de carros ou motos sem passar pela barreira sanitária. E existe um fluxo muito grande nas barreiras, são 2 barreiras, elas funcionam 24 horas por dia. E nesse feriado houve um fluxo muito grande, que a gente não pode impedir, porque são pessoas que têm propriedade aqui, são familiares que vêm visitar seus parentes aqui, e isso a gente não pode impedir. Mas a gente sabe do risco que é deles estarem trazendo uma contaminação para a nossa cidade. Então eu repito mais uma vez, a nossa preocupação em relação à flexibilização é que a gente sabe que vai haver um maior número de pessoas passando por essas barreiras, de pessoas querendo entrar na nossa cidade a partir do momento que o comércio, né, se houver a flexibilização, voltasse a abrir. Houve também a fala dos representantes, né, do CDL, do Convention, que estavam aqui, que inclusive eles têm um representante no comitê, eles têm uma cadeira no comitê, né, para trazerem as sugestões, para trazerem ideias, para decidirem junto com a gente o que é melhor para a nossa população. Então, uma coisa que foi discutida foi a questão de que o decreto estadual ainda está em vigor, da maneira como ele foi feito desde o início, assim como o decreto do governo federal. E no decreto estadual existem alguns comércios, né, alguns serviços que pelo decreto estadual ele está proibido. Então esses serviços não tem nem como a gente entrar em questão de um debate de uma possível flexibilização, uma vez que o decreto do estado, que não houve modificação até hoje, né, eles proíbem, né, esse tipo de serviço. E entre eles está academia de ginástica, tem cinema, clínica de estética, tem shoppings, tem feira ao ar livre. Então isso, né, e alguns outros serviços, ele consta no decreto estadual como proibido. Então isso é uma questão pacífica. A gente não tem o que conversar sobre uma flexibilização enquanto não houver uma mudança no decreto estadual. E existe também no decreto estadual, que nós seguimos esse decreto para fazer o do município, a questão dos serviços essenciais, que é o que está funcionando em São Lourenço. Existe sim uma gama de serviços, de lojas, que pode sim haver uma flexibilização. Então, o que ficou acordado com os representantes das entidades? Que eles vão trazer, né, para nós uma nova proposta para o segmento de comércio, para o segmento de serviço, de que forma que eles podem abrir esse serviço, abrir esse comércio, seguindo, né, as normas de higiene, de distanciamento, de tudo mais que é importante para que não haja uma transmissão, para que não haja problema, né, de contágio do coronavírus, tanto para quem está trabalhando como para o consumidor que frequenta este local. Concluindo, o que eu quero explicar para toda a população de São Lourenço é que em nenhum momento existe esse desejo de impedir que alguém trabalhe, impedir que um comércio abra. Não é isso. A questão, o foco não é esse. O foco é impedir a propagação do coronavírus. Então, para que a gente impeça que haja uma propagação maior no nosso município do coronavírus, para impedir que haja um pico no nosso município e na nossa região, porque eu quero aqui fazer um lembrete aqui para vocês. São Lourenço não pode só pensar como São Lourenço. Nós somos uma cidade polo. O nosso comércio não atende só São Lourenço. O nosso comércio atende o nosso entorno como um todo, né? São Lourenço atende já diariamente Pouso Alto, atende Dom Viçoso, atende Carmo de Minas, atende Soledade. Esses 4 municípios já diariamente, né, existe um fluxo desses habitantes no nosso município. Então, se houver uma maior flexibilização do comércio, vai acontecer o quê? Vai haver um maior fluxo de pessoas, não só de São Lourenço, mas das cidades circunvizinhas que vão querer vir aqui no nosso comércio. Porque a nossa cidade é polo, o nosso comércio é regional,
o nosso corpo de bombeiros é regional, o nosso batalhão de polícia é regional, a nossa delegacia é regional, então o nosso hospital é regional. Então nós não temos como pensar só em 45 mil habitantes, nós temos que pensar como região. Hoje o nosso hospital é para cobrir cerca de 270 mil habitantes. Não podemos pensar só em 45 mil habitantes. Essa é uma grande preocupação que foi levantada e isso é fato, nós não temos como discutir. Outra questão que foi levantada também na reunião, que é um fato, que nós aqui em São Lourenço temos um índice maior de moradores idosos do que em outros municípios. E isso nos preocupa porque nós sabemos que é o grupo de risco. Outro fato também que nos preocupa é a chegada do inverno. A gente sabe que com a temperatura caindo, vão aparecer mais pessoas gripadas, mais pessoas apresentando-se síndromes gripais e a gente vai precisar de fazer uma testagem nessas pessoas. Então, levando-se em consideração tudo isso, é muito importante para pesarmos na questão da flexibilização do comércio ou não. Em nenhum momento, eu sei o quanto é difícil, eu sei que em nenhum momento nós não queremos fechar comércio, nós não queremos que as pessoas percam o emprego. Em nenhum momento a gente deseja isso. Eu, como prefeito de São Lourenço, nunca que ia querer ver a minha cidade numa situação caótica, mas isso está tomando o mundo todo, é uma situação mundial. E a nossa maior preocupação é preservar o maior número de vidas. Essa é a nossa maior preocupação. Então, a Secretaria de Saúde, o Everton falou, que vai fazer uma cartilha que será entregue a essas entidades e em cima dessa cartilha, desse protocolo de saúde, explicando o que é necessário haver para que não haja uma maior contaminação, eles possam, dentro do decreto, aqueles serviços que possam ser flexibilizados, acompanhar essa cartilha e trazer para nós uma nova proposta, para nós, todos nós em conjunto, estudarmos e acharmos a melhor solução para a nossa população. Então, também, uma outra ação que nós estamos fazendo vai ser um decreto instituindo o uso obrigatório de máscara. Eu até vou pôr minha máscara aqui para vocês, que eu estava de máscara até agora, mas eu tirei para a gente poder falar. Mas então, vão ser máscaras, já estão sendo distribuídas aqui na prefeitura a todos os funcionários a máscara. Então a gente vai dar um prazo para a população para que ela consiga adquirir essas máscaras de pano. Por que que está sendo instituído isso? Isso tudo é decidido em bases técnicas. Já foi comprovado que o uso da máscara, ele ajuda em cair até 70% a chance de contaminação. Então, se nós queremos voltar para as ruas, a gente tem que estar preparado para voltar para a rua. Então, nós temos que mudar alguns hábitos de higiene, alguns hábitos para a gente poder voltar a viver em comunidade. E um deles vai ser o uso da máscara. Quero agradecer a atenção de todos. Quero dizer a todos vocês que eu desejo que isso passe logo. Eu tenho certeza que com fé em Deus, com a união de todos e com muito trabalho, nós vamos vencer isso. E eu quero que a população de São Lourenço entenda. Só existe um inimigo na nossa cidade, que é o coronavírus. É esse que nós vamos combater, noite e dia, preservando o maior número de pessoas. Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus.